para verificar as obras anteriores dele. Quanto custava o quilômetro de pavimentação, coisa do gênero, a ponte, para fazer a estimativa considerando essas diferenças regionais. Que é fundamental considerar essas diferenças regionais. Nós é que não temos acesso, né? Mas internamente, para que possa estimar no valor de referência que eles podem pagar, né? Considerando esse valor para fazer a simulação de Monte Carlo, que considera lá valores otimistas, mais prováveis e pessimistas, e a combinação disso que vai dar o valor médio, vamos dizer assim, o valor do P90 que a gente quer trabalhar. Já está sendo usado com a perspectiva de quem tem histórico. Quando você tem a planilha da empresa, temos um probleminha adicional. Eu tenho um consórcio. Eu sou a empresa A, ele é a empresa B, vamos fazer um consórcio. Você não pode ver meus números, eu posso ver os seus. Nós somos parceiros nesses, somos concorrentes em outros. Então, apesar de nós termos cada empresa o seu banco de dados, na hora de fazer o ajuste de contas dentro do consórcio também não é fácil não. Couro come. Não sei se vocês vivenciam isso aí, mas eu participo desse processo. A divisão de partes, de responsabilidades e resultados, não é um negócio couro come. Só uma observação, em obras residenciais, edifícios residenciais, esses insumos são calculados através de pesquisas regionais, inclusive, né? Tem o SINAP, por exemplo, tem o próprio Sinuscom, que emitem essas tabelas. Aí eu pergunto, são satisfatórias essas tabelas? Boa noite, meu nome é Humberto Lessa, eu sou engenheiro autônomo, presto serviço de consultoria na área de projetos, e a experiência que eu tenho tido é o seguinte: nosso colega falou aqui sobre vários modelos de planilhas. Quando você trata de um Sinduscom, que você vai ver a mão de obra que é aplicada ali, ela não condiz com a realidade de um EMOP, por exemplo. A gente vai ver que o EMOP ele é totalmente desprovido de qualquer encargo social justo, e o Sinduscom talvez seja mais justo. Então, isso normalmente cria um desequilíbrio muito grande no orçamento. Por um outro lado, o proponente, ele corre um risco muito grande também, porque nós estamos num país que a expertise do projetista, que é projeto, ele passa a ter que ter expertise também na parte de orçamento. Ou seja, a gente não pode cobrar muito. A princípio, quando um projeto ele é conceitual e está sendo desenvolvido por uma empresa de projetos, essa empresa vai fazer um orçamento realmente bem abaixo da realidade quando ele aplica essas tabelas dos EMOPs da vida aí, tá certo? Que vai desequilibrar. E, normalmente, ela, para poder defender a sua imagem no projeto, ela já vai induzir ao licitante a colocar no mercado um produto de grande risco. Porque essas empresas realmente têm suas áreas de orçamento, sim. E essas áreas de orçamento, ela tem aqueles custos reais. E esses custos reais estão muito longe em função das tabelas de Sinduscom que não são realidades, das outras tabelas que são adotadas pelas projetistas. Então, esse grau de risco é muito grande, essa é a realidade. Esses números são números que ficam guardados. Essas licitações, quando vão no mercado, você não tem uma investigação geotécnica e geológica suficiente para você correr menos risco. Você tem um prazo muito curto, que gira em termos de 30 a 45 dias para apresentar um preço de um escopo de projeto feito já tendencioso para que o licitante não corra risco. Ou seja, se não houver aquilo que é uma realidade triste no nosso mercado, tá? A tendência das empresas é correr um risco muito grande de tomar prejuízo. Então, entra o fator de risco que você tem que usar. A gente sabe o seguinte, que o número que o projetista vai passar para o cliente dele, que é o licitante, não é um número real. O número real realmente poderia ser, usando as tabelas do Sinduscom,
usando tabelas mais viáveis. Então, essa é a realidade que eu entendo que o mercado mostra para todos nós. Eu queria fazer só mais uma colocação. Quem está falando aqui de tabelas que vão me ajudar a precificar alguma coisa técnica do projeto que eu vou construir. Agora, estatísticas mostram, uma delas é realizada pelos chapos do PMI, chamado pmsurvey.org, que o principal problema em projetos chama-se comunicação. Isso quer dizer o seguinte, que às vezes a pessoa que está lá fazendo o trabalho, ele não passaram para ele o numeral justificativo correto, ou seja, a comunicação no projeto é deficiente. Vocês sabem quanto custa um dia de atraso de Belo Monte? 9 milhões de reais, cada dia de atraso. Ou seja, se alguém for lá e fazer uma interrupção no trabalho, algum stakeholder, isso não são 9 milhões de reais. Então, se eu for analisar esse risco, vale a pena eu gastar dinheiro em comunicação com os stakeholders, em trazendo eles para o meu lado, do que perder 9 milhões por dia. O que eu estou querendo dizer? Que a gente não pode focar o nosso projeto somente na parte técnica. Eu tenho que pensar em gestão de pessoas, gestão de stakeholders, gestão de risco, gestão da qualidade, coisas que já tem a ver com a parte técnica. Então, vocês botaram um pedacinho do problema aí, que é o problema dessas tabelas, que é para orçar a questão técnica. O que eu estou levantando é o seguinte, gente, além dessa questão técnica, tem a questão de outras coisas não técnicas que muitas vezes podem não estar sendo colocadas nos projetos, que podem estar levando a que o nosso custo lá no final seja acima do esperado. O mais preocupante nisso tudo é que o nível de informação é muito limitado. Então, o próprio projetista, ele vai ter algumas reservas para poder mostrar, porque se eu sou uma empresa que vou fazer uma licitação e que no final eu consigo atender e ser contemplado, eu vou buscar o meu detalhamento com quem fez o projeto básico, o conceitual, tá certo? E já vai haver um vínculo aí entre esse projetista e o próprio cliente. Algumas promessas que eu não sei quais são. E ele não vai botar a cara depois para mostrar onde é que foi que ele errou, tá certo? E aonde é que ele vai sofisticar mais na hora de detalhar esse executivo. Então, isso hoje na prática é algo que acontece muito. Então, o grau de risco também tem que incidir na hora de eu apresentar o meu preço. Isso é um peso grande. Isso é uma realidade, tá certo? Então, essa é a minha ponderação que eu faço com relação a esses índices e uma realidade que você tem que desenvolver um projeto em cima de um básico que já existe uma relação com o cliente, que eu não sei quem é, tá certo? Eu vou saber depois, vou tentar uma aliança com ele, mas eu não sei qual é o nível de relação. Essa é uma realidade que eu tenho que colocar no risco na hora que eu estou fazendo. É quando eu estou orçando lá, antes de iniciar a minha obra, eu tenho que prever isso, senão lá na frente eu vou ter um problema sério. Com certeza. Devido ao avançado da hora, vamos fazer só mais 2 perguntas. Ali para o Caran e depois aqui uma menininha ali. Boa noite, meu nome é Hugo Caran, eu sou engenheiro eletricista e eu tenho muita curiosidade de conhecer esse livro, porque eu estou atrás de um livro, uma Bíblia que me dê como eu garantir entregar um prazo com obra, um projeto de RDC. Né? Eu fico quais as restrições teriam aqui, mas é um desafio que estou tendo a oportunidade de conhecer. Eu vejo aí o RDC, eu posso ser suspeito, né, porque quem trabalhou em obras na década de 80, né, que tinha o governo tinha empresa de engenharia, né, e fazia os projetos. O que eu vejo no caso agora, eu acho que está faltando, para a gente fazer um gerenciamento, eu acho que está faltando gente para pensar na engenharia. Está muito pragmática a engenharia. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai fazer um gerenciamento, a gente depara que o empreiteiro, né, é que tem que fazer a engenharia. E isso eu acho muito preocupante. Estava no último projeto da Petrobras, da Refinaria do Nordeste, lá a Petrobras tem o modelo EPC.
né? Olha que a Petrobras tem projeto conceitual, tem projeto básico, e ainda acontece. E eles têm gerenciamento de risco, tem tudo. Mas o que eu noto é que, quando eu fui ver o nosso orçamento, a nossa prática, né, é o que ele falou, muito pouco tempo para levantar os quantitativos, analisar a realidade. Por exemplo, a Petrobras tinha lá uma situação que a engenharia a construção era do grupo, do consórcio, mas o fornecimento era dela. Aí faz os contratos defasados, você tem que fazer o projeto da subestação, mas quem fornece é o cliente, mas o cliente falou que ainda não contratou, e você precisa desenvolver o seu projeto. Então esse risco não estava previsto, porque achava-se que o cliente ia entregar tudo no prazo. Então eu vejo hoje uma dificuldade de deixar tudo na mão do consórcio, a gerenciar. Vai ficar muito difícil se o governo, as empresas públicas, não tiver o seu corpo de engenharia pensante. Porque chegar na hora, você que vai fazer tudo, realmente o tempo é impossível. Então, eu vejo para melhorar o gerenciamento, cada vez mais o risco está ficando maior e eu não sei se esse fim, o custo, né, que nós vamos chegar, é tão com empreiteiras que não tem know-how, não tem a cultura de projeto, né? Eu tenho minhas dúvidas que o RDC ele vai favorecer mais a corrupção do que é hoje, né? Então eu vejo muito sério esse problema. Eu acho que quem tem que participar do projeto da licitação é a engenharia, ela que pensa, ela que calcula, ela que sabe. Agora, não pode ser na véspera, aí vai levar realmente mais de um mês, 2 meses, mas tem que ter no corpo técnico do governo, das empresas, mais engenharia. Né? Como é ano passado, não querendo resgatar o passado aqui, mas tinha um pessoal que pensava. Então, eu vejo cada vez mais para gerenciar, você depender do contratado, é arriscado, você ou colocar um risco ou fica naquele negócio do aditivo, ou dá um jeitinho para ganhar mais dinheiro. Então eu fico preocupado até que ponto eu posso gerenciar um EPC, um RDC, né, sem ter a dependência só do peiteiro. Né? Eu acho que tinha que separar o joio do trigo para ter mais sucesso nisso aí, é a minha opinião. Porque até o planejamento fica comprometido porque não acerta lá na premissa. Okay? Obrigado. A última pergunta. Serei breve. Meu nome é Camila Gurman, eu sou advogada e trabalho com consultoria em contratos de empresas de engenharia, então vim aprofundar meus conhecimentos. Aproveitando o gancho do nosso amigo dos contratos de EPC, que eu queria perguntar, considerando que o PMI, as regras do PMI vêm das melhores práticas internacionais e o contrato de EPC no Brasil é completamente diferente da teoria como ele é lá fora, onde as empreiteiras, e eu ia para o professor, esqueci o nome, Luiz Fernando, como é que vocês quantificam esse risco, onde a empreiteira perde a autonomia de gerenciar o próprio risco às vezes, que principalmente com contratantes públicos, a empresa de economia mista do Petrobras, que acaba se metendo mais do que deveria na execução do contrato e você deixa de ser o único piloto do seu gerenciamento de risco e gerenciamento do contrato. Nós começamos aqui a apresentação falando que na parte de riscos, eu vou planejar o gerenciamento de risco, vou identificar risco, depois vou analisar, responder e controlar. Eu não falei sobre identificação de riscos, mas é importantíssimo na identificação de riscos ter pessoas de diversas áreas. Só um exemplo, nova sede de Vitória da Petrobras. Foi trabalhada a discussão da identificação de riscos com um grupo de pessoas com perfis diferentes. 50 pessoas. Fizemos workshop com 50 pessoas para identificar e responder aos riscos da construção da sede. E aí foi apresentada a EAP do projeto, né? O que vai ser feito nesse projeto? Então toda a parte da construção em si estava lá representada. Toda a parte do mobiliário estava lá representada. E no grupo tinha pessoas de diversas áreas. Aí o cara do financeiro levantou a mão, olha, esse não pode ser o escopo do projeto. Mas por quê?
Porque o projeto será financiado por um fundo imobiliário. O fundo imobiliário não vai pagar os móveis. Desde o início você começa a identificar os riscos. Então, normalmente, quando vai fazer identificação de riscos, sempre tem alguém do jurídico participando ativamente na identificação para poder fazer as propostas. Porque na hora que faz a proposta, se não tiver muito bem segmentado, você está lascado. Então, o juiz fala, não pode escrever isso. Cuidado com tal coisa na tua proposta. Né? Justamente para que você possa ter esse respaldo. Quando o contrato é um contrato internacional, e aí, por exemplo, a Petrobras tem lá uma equipe, tem uma sobrinha nossa que é gerente de contratos internacionais na Petrobras, que avalia exatamente isso, como é que é essa relação internacional do contrato especificamente, que é diferente do nosso, do nosso contexto aqui. Agora, se eu não tenho gestão em relação àquele risco específico, né, eu vou, muitas vezes, nem identificá-lo, reserva gerencial. Se eu identifiquei o risco, mas eu não tenho gestão, e não tenho histórico, eu vou junto com a equipe começar a verificar como é que a gente pode estimar um valor para aquele risco. Que não é um número meu, não é um número dele, não é um número dela, é um número da equipe. Por exemplo, quanto vale a imagem de uma organização? Se cair lá uma ponte, a construção da ponte, caiu a ponte. Quanto vale a imagem da organização? Então hoje você não vê mais consórcio com o nome das empresas. Porque assim, consórcio verde e amarelo, azul e branco. Que é uma resposta a risco. Porque se der uma zebra, foi o consórcio. Que consórcio? Sei lá. Você não sabe quem faz parte do consórcio. Caiu a estação do metrô de São Paulo, não é isso? Qual foi a companhia? Qual foi a empresa que estava fazendo? A gente não sabe, foi um consórcio. Né? Acabou de ter um problema agora com o consórcio, caiu lá o consórcio da linha 17 Dourado, lá em São Paulo. Quem é a empresa? A gente não sabe. Isso é estratégia. Cerzan, quem lembra da Cerzan aqui? Sérgio Naia. Sérgio Naia nego lembra, Cerzan nego não lembra. Cerzan era empresa. Como estratégia de gestão de crise, vamos tirar da frente o nome da empresa para dar uma sobrevida para ela e vamos botar o nome do Sérgio Naia, que é político e tal. O cara não estava nem lá. Né? Mas só complementando, o contrato EPC, Engineering Construction, foi criado na década de 80 nos Estados Unidos. No mesmo período, mais ou menos na mesma época, surgiu um conceito semelhante na Inglaterra, um conceito, portanto, anglo-saxão, que é o turnkey, que é a mesma coisa, transferir risco. Então, o que os governos americanos e ingleses fazem é transferir o risco daquilo para o especialista. Agora, o especialista tem riscos, por exemplo, o colega falou, olha, eu esperava que ficasse pronto lá a base para instalar o equipamento, ou seja, o contratado, o cliente da Petrobras, teria um outro fornecedor para fazer uma parte que eu dependo para fazer a minha parte. Esse é um risco que eu tenho que analisar na proposta, e minha resposta ao risco não é colocar margem.